a PL das IAs. Peguei aqui um tweet do João Dissenzi, que é o advogado das estrelas, né? O advogado de todos os youtubers, que o advogado do Santinelli, por exemplo, que o Santinelli gera algumas noites, digamos, de trabalho para ele, né? Essa PL, a gente não teve muita divulgação dela nos dias anteriores à votação dela. Eu sinto que acontece muito isso no Brasil. Tecnicamente é uma culpa aqui do canal, porque a maneira que a gente acompanha notícias e que as notícias chegam até mim é por meio do que tá na imprensa, do que as pessoas estão falando nas redes sociais. E seria legal, sim, né? Assim, imagina se eu tivesse uma equipe e tal, se tivesse um monte de gente fazendo roteiro e prestando atenção e soubesse tudo que vai ser votado e tal. Inclusive, isso é uma vantagem que, por exemplo, a direita tem de ter muita gente eleita e ter equipe e ter gabinete e tal, que eles podem ficar fazendo isso o dia inteiro, ter grana, ter instituição, think tank por trás, e daí eles, na realidade, podem não só reativamente falar sobre os assuntos, mas pautar assuntos, saber quando isso vai ser votado. Mas, enfim, João Dissenzi, advogado das estrelas, postou isso aqui alguns dias atrás. Eu já tinha feito a live da semana passada, então eu disse, tá, ok, eu vou ter que trazer aqui mesmo que a votação já tenha passado, né? Porque olha só, perigo real para os artistas, regulamentação da IA será votada no dia 12, ou seja, ontem, né? Nessa regulamentação, especificamente no artigo 54, diz que não constitui ofensa a direito autoral quanto ao processo de mineração de dados para a construção de modelos de IA. Tá? Ou seja, né, nessa PL diz uma coisa que é muito séria, que a gente já comentou bastante aqui na nossa live sobre o que tem sido a prática das empresas, que o scraping dos dados, né, o uso dos dados que estão jogados aí na internet, que é o que todas as empresas fizeram para gerar seus modelos, mesmo que elas às vezes mintam sobre isso, não constituiria ofensa ao direito autoral. Estava tentando usar a palavra legal aqui. A legislação refere a algumas organizações, mas pode causar problema para todos que têm obras protegidas. A sugestão seria que os modelos de IA deveriam ter uma lista de restrições em que os artistas e os produtores pudessem optar por sair. E caso não saíssem, deveriam ter regras de remuneração. Então a ideia toda é aquilo que a gente repercutiu na última live sobre o que a Meta está fazendo. Ela começou a dizer, nós vamos treinar com tudo que está aí. Se vocês não querem, vocês podem clicar aqui para sair fora. Várias plataformas estão fazendo isso, só que no caso tem aquele dark pattern, né? Aquela dificuldade que eles criam. Dark pattern é outro assunto que a gente já trouxe aqui na live algumas vezes, né? Cria uma dificuldade para que tu não clique. Para que, por padrão, todo mundo esteja cedendo seus dados e que a gente não tenha como sair fora porque as pessoas não estão ligadas nisso que está acontecendo. Então, a tua vozinha que está postando foto lá da família e tal, teus pais, eles não vão saber que tu tem que entrar em 30 formulários lá do Instagram para dizer que tu não quer, né? A maior sacanagem de todas é os processos que são opt-in por padrão, né? Tu tá participando dessa coisa por padrão ao invés de não estar participando, que é o que faria muito mais sentido, né? Mas, enfim, é porque o quê? Porque as empresas querem ao máximo minerar teus dados. Só que daí, notícia boa, pra mim, principalmente, que sou este influencer aqui que tá falando. Senado adia a votação. E daí eu vou só ler rapidinho esse artigo aqui, que ele vai falar quem é que propôs, vai falar algumas das coisas e vai falar algumas das coisas extras que estão dentro da PL. E essa PL, que nem a PL que o pessoal chamou de PL das fake news, que eu acho que é a PL 2630, né? Tem inclusive um vídeo meu falando com o Ian sobre essa PL. Ela já é super controversa, ela tenta mexer num negócio que tem um lobby muito forte das empresas, e eu imagino que nem essa PL das fake news, ela vai talvez ficar num limbo, porque quando vocês verem aqui, ela tá com muitas coisas misturadas nela. E aí, ó, que tá no chat, estou cansado, Ref. Eu tô cansado de tanta IA, não aguento mais. Então vamos só ler aqui rapidinho. Senado adia a votação da regulamentação da inteligência artificial. Relatório estava previsto para ser votado nesta quarta-feira em comissão, mas ponderações de empresas postergaram a análise. E daí vamos entender melhor o que é a postergação das empresas. Mas, né, não foi assim, preocupações da sociedade civil, preocupações da oposição, não, as empresas disseram, meu, calma aí, você vai nos regular e nem vai perguntar pra gente? O Senado adiou para a próxima terça-feira, 18, a votação do projeto que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Então, assim, foi um adiamento meio que foda-se, assim, muito pouco. Vamos ver se a gente consegue estudar um pouquinho isso antes e trazer alguma coisa antes deles fazerem de novo, né? O tema estava em pauta na comissão temporária de IA, mas demandas apresentadas pelas empresas do setor fez com que o relator da proposta, o senador Eduardo Gomes, do PL Tocantins, pedisse mais tempo para promover alterações no parecer.
A necessidade de azeitar o texto veio após a discussão do tema em sessão do plenário do Senado na terça-feira, dia 11. Na ocasião, foram apresentadas novas sugestões sobre as diretrizes que vão balizar a futura regulamentação. Gomes deve usar a semana para alinhar o texto final com os parlamentares e o empresariado, mas reforça que não há mais espaço para não votar a legislação. Então eu adoro como quando tu pega só a notícia neutra, sem nenhum viés, o viés da notícia é tipo, vocês estão ligados que isso é uma democracia burguesa, né, gurizada? E a gente se acostuma com esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Não há margem de dúvida. O país quer e reclama uma lei sobre inteligência artificial. Se ainda há aqueles que lutam contra legislar sobre esse tema, que tentam obstruir o processo democrático, percebemos claramente que são minoria. Eu não sei a quem ele está se referindo aqui. Eu não sei se tem, sei lá, só o Fábio Akita quer que não haja legislação sobre IA, né? Mas sei lá. Declarou o parlamentar durante sessão temática de debate no plenário do Senado. Gomes apresentou um substitutivo ao texto original proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, né, Minas Gerais. A proposta foi baseada no anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas que estudou o tema em 2022. E daí o que é louco é estudar um tema que nem IA, que basicamente o que a gente falava sobre IA há 2 anos atrás é completamente diferente do que a gente está falando hoje. As preocupações, elas são as mesmas, mas a gente já descobriu 30 problemas novos, as empresas já mudaram como é que elas estão fazendo isso, enfim, é estranho, né? E daí, mas tranquilo, eles têm 1 semana para rever isso, então acho que vai dar bom. Destaques da proposta. O texto traz a consolidação do sistema de governança de inteligência artificial para estabelecer uma coordenação do ambiente regulatório por uma autoridade central, permitindo a atualização especializada com poderes de fiscalização das agências reguladoras setoriais. Acho que seria aqui como se tivesse uma agência especificamente para regulamentar a IA. Previsão da criada de um painel de especialistas de IA, a exemplo do que está propondo a ONU, ONU e seguindo o exemplo adotado na União Europeia. E daí, como o Ian tá aí no chat, vocês sabem que a ONU é essa instituição aí totalmente idônea, que só quer o bem do mundo inteiro e que totalmente não é um fantoche dos Estados Unidos e de 1 ou 2 potências globais, né? Proibição total de armas letais autônomas. E daí isso aqui eu já disse, cara, olha só as 3 coisas que tem. Uma regulação, né, uma agência regulatória, um board, esses aqui fazem sentido, né, de especialistas, proibição de armas letais autônomas, que, assim, legal, maneiro, só que olha com as outras coisas que tá junto, traz a proteção de direitos autorais para trazer parâmetros justos aos criadores de conteúdo, incluindo as notícias, flexibilização do uso de reconhecimento facial para interesse de segurança pública e justiça criminal, o que pode ser bem perigoso, e eu não sei, sinceramente, o que está escrito, que nem eu disse, acho que a gente está precisando estudar isso aqui um pouquinho melhor. Caiu meio que de paraquedas essa votação. Previsão de políticas de fomento para o desenvolvimento da IA no Brasil, e daí o Pedro Doria ficou muito feliz, ele disse, finalmente o Brasil vai se desenvolver agora que nós vamos ter startups de IA, meu. O novo texto não cria um regime novo de responsabilidade civil, apenas se refere ao que já existe hoje no sistema jurídico brasileiro. Assim, evitamos uma discussão cara para setores organizados, reduzindo o peso da regulação sobre a atividade econômica, efeitos colaterais, enfim. Então, assim, provavelmente, eu não quero falar muito sobre isso, porque, que nem eu disse, eu não tenho entendimento total do que tem ali, estamos precisando de um estudo melhor que tem aí, inclusive se tem especialistas da área, se tem pessoas que já leram a PL e estão sabendo, aproveitem os comentários para falar um pouco sobre isso. Mas uma coisa que eu vou dizer assim, ó, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre IA aqui para falar sobre as últimas polêmicas que tem envolvido IA, que vocês até trouxeram a mim várias vezes querendo a minha opinião. Eu tô para fazer um material um pouquinho melhor de novo. Se vocês procurarem no canal, tem uma playlist gigante sobre IA, em que eu falo sobre, por exemplo, como a IA tem ameaçado o trabalho dos dubladores, relação de Hollywood com a IA, a relação de como essas empresas roubaram o material e fizeram o que a gente está dizendo aqui que é um roubo mesmo, prejudicando os artistas. Relação sobre o que seria ludismo ou o que não seria. Tem vídeo meu junto com o Ian falando sobre IA. Então tem vários assuntos, assim, se vocês quiserem a minha opinião, procurem esses. Mas, por exemplo, teve a polêmica recente do Álvaro do canal Meteoro, usando IA. E, assim, eu acho que uma coisa só que a gente está perdendo um pouco nessa discussão, e que eu acho que eu gostaria de focar mais nisso, é que a classe dos artistas, principalmente os artistas gráficos, né? Ela tá bastante desorganizada
e eu não acho que ela esteja conseguindo se unir da maneira que, por exemplo, os dubladores têm feito com o perfil lá Dublagem Viva, né? O movimento Dublagem Viva, da maneira como os roteiristas fizeram, pelo menos nos Estados Unidos, tá? E isso tá gerando uma certa revolta que tem vitimizado muitas pessoas na questão moral, tá? E eu sei que muitas pessoas vão ficar bravas comigo dizendo isso, mas tem se formado, como exemplo, pegando o que aconteceu com o Álvaro ali, uma questão de dizer que as pessoas não deveriam usar a arte de IA porque, sei lá, ela não é arte, o que é uma discussão que eu acho que ela é difícil de a gente ter ela no dia a dia e isso mudar alguma coisa, tá? A gente já teve, inclusive, ela aqui na live várias vezes e eu recomendaria de novo o vídeo meu com o Mano Afrohaga, onde a gente discute isso aí pra música e eu acho que é muito interessante aquele papo, mas também uma moralidade de, assim, essa arte, na realidade, ela é ruim, o que eu acho que também é difícil de a gente falar com as pessoas, porque muitas vezes a arte de IA, ela já virou um substituto aceitável para o trabalho dos artistas. E daí o terceiro, dizer que você é uma pessoa ruim por usar isso, porque daí a gente cai no moralismo que, de novo, pode ser que esteja certo, entendeu? As pessoas sejam ruins de usar isso, mas isso não tem convertido muitas pessoas pro lado dos artistas. Eu vi algumas pessoas citando que isso acaba transformando os artistas no que seria o análogo a, sei lá, os taxistas com o Uber. Porque o Uber entra, domina o mercado, as pessoas começam a fazer Uber, acham muito bom os motoristas e acham muito bom os passageiros. Claro que hoje a situação virou, o jogo virou e meio que todo mundo tá levemente descontente. Mas na época, e daí os taxistas eram as pessoas que diziam, não, a gente tem que proibir, acabar com isso, isso é a pior coisa que aconteceu. E a opinião pública se volta contra isso, e daí vem aquele discurso de tipo, foda-se vocês, taxistas, vocês não estão entendendo, isso é o progresso, que é um discurso burro, bizarro, desmobilizador, entendeu? Então eu só queria que a gente refletisse sobre isso e eu vou prometer trazer uma coisa um pouco melhor sobre isso aqui, mas é que eu acho que o que falta um pouco na discussão é entender o resultado que isso está tendo na prática, tá? Porque assim, para pegar de novo o exemplo dos Ubers, nós fizemos um vídeo sobre a PL dos apps aqui. A situação do Uber foi assim, chegou um aplicativo com uma situação melhor para os motoristas e melhor para os passageiros. Ele não estava sujeito a muitas legislações e regulamentações por ser uma plataforma nova, por ser um novo tipo de relação de trabalho, um novo tipo de relação de contratação. Então ele se espalhou, ele se multiplicou, ele dominou esse mercado que já era mais regulamentado e talvez um pouco engessado, que estava precisando, digamos assim, ser disruptado, como o pessoal diz no campo da TI, né? E daí foram aparecendo os problemas. Foi aparecendo o fato de que o Uber, na realidade, fez quase um dumping, né? Muito dinheiro de investidor para conseguir competir. Quando começou a aumentar os preços, quando começou a aumentar a exploração do lado do motorista, aí a empresa começou a dar lucro. E aí começou ela a meter a faca em todo mundo. E daí o que acontece na legislação da PL dos apps é o quê? Agora que o Uber já dominou o mercado, agora que eles já se beneficiaram de entrar sem legislação, de fazer esse domínio sobre outras maneiras, né, outras formas de organizar o transporte, eles pegam e dizem assim, olha gente, vocês querem realmente mexer na gente, o Uber, que é uma grande parte da economia, que tem todos esses motoristas aqui que usam isso como seu sustento, vocês querem realmente acabar com esse tipo de coisa, extinguir isso? Não, nós precisamos dar uma negociada, criar uma regulamentação que funcione para todos. Só que notem que isso acontece depois que a Uber já está estabelecida. E a regulamentação, que nem a crítica que eu fiz e outros camaradas fizeram, é que essa regulamentação ela não vai longe o suficiente para proteger o trabalhador. Na realidade, ela dá bastante segurança jurídica para o Uber continuar operando quase do jeito que ele estava fazendo. Então, a regulamentação foi boa para quem? Foi boa para a empresa. E eu vejo isso acontecendo com a IA, entendeu? A gente está falando dia sim, dia não. Eles roubam o trabalho dos artistas. Eles estão desvalorizando o trabalho dos artistas. Eu, como músico, estou tendo uma crise existencial que, basicamente, IAs que geram músicas conseguem gerar coisas que, na realidade, são melhores até do que o que eu faria com muito esforço. E que talvez sejam mais comerciais do que eu faria com muito esforço. E o que acontece? E essas empresas fazem isso com o meu trabalho, com o trabalho de vocês, com o trabalho do Zubumafu, fazem isso com todo mundo. Elas estão ganhando lucro. Elas estão colocando lucro em mais desenvolvimento tecnológico e econômico nas potências imperialistas, né? Nos Estados Unidos, na Europa. E a legislação vai vir e vai dizer, olha, gente, a gente precisa... Não pode acabar com tudo isso. Porque olha só toda a inovação tecnológica, olha todas essas coisas. Vamos achar, por exemplo, um meio termo, que talvez seja, vamos ter uma pequena remuneração para os artistas que estão aqui, vamos ter alguma coisa assim. Então, assim, vai ser ruim essa legislação? Depende.
A classe artística, alguma está mais organizada, outra precisa se organizar mais, e vai ser extremamente importante se organizar cada vez mais. Eu já estou falando com algumas pessoas, talvez abrir espaço para virem aqui falar a perspectiva delas, pessoas que são dubladoras, pessoas que são artistas, tá? Acho que é extremamente importante isso, mas sem querer ser pessimista e tal, eu tô tentando dizer que, assim, mais importante do que a gente conseguir uma vitória hoje sobre essas coisas é a gente se enxergar como classe e começar a se organizar para fora desse sistema. Porque, assim, eu acho que a gente vai ser muito derrotado nessa coisa. E eu tô falando de uma perspectiva de alguém que não é artista, porque o meu trabalho é ser programador, mas eu vejo o trabalho do programador sendo substituído daqui a muito pouco tempo. Eu já falei várias vezes aqui. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com o campo que eu trabalho, tá? E vai ser uma choradeira muito maior. Porque eu acho que o campo que eu tô é um campo mais elitista ainda, é um campo muito desorganizado, um campo com muito reacionarismo, e eu acho extremamente que vai ser uma choradeira enorme. Eu acho que a solução não é fácil, a solução passa pela organização. Vamos olhar para o que os dubladores estão fazendo aqui no Brasil, que é muito interessante. Vamos olhar para o que os roteiristas fizeram lá, mas não vamos nos contentar com pequenas vitórias e pequenas regulamentações que, na realidade, que nem eu disse, é basicamente só estabelecendo na lei agora uma prática horrível que as empresas já estão fazendo. Faz sentido isso que eu disse? Eu quero falar um pouco mais sobre essa situação, mas eu acho que isso é uma boa introdução, tá? Deixa eu ver, o Lucas Brandão. Uso IA para fazer arte pro meu jogo porque é um dinheiro que eu não iria pagar pros artistas porque não tem. E além do mais, vai ser domínio público. Então assim, ó, olha, a única crítica que fariam pra ti com relação a isso, e eu sou uma pessoa que é menos crítica que o geral com IA, é que seria a ética da construção desse modelo que tu tá usando. E isso é extremamente complicado, essa questão, porque tem algumas pessoas que dizem, então vamos fazer modelo só com coisas que são perfeitamente legais e que são cedidas por artistas. As empresas que já gastaram milhões de dólares para fazer esse treinamento e que são donas dessas tecnologias não querem que a gente faça isso, querem dizer, que nem a gente já falou várias vezes, que isso não seria plágio, porque é a mesma coisa que uma pessoa estar recombinando aquele conteúdo, então isso é problemático. Eu não vou te julgar, acho que as pessoas não deveriam te julgar, Lucas, mas é extremamente complicada a questão. E o que eu acho é que mais importante nessa hora é a gente ter uma união de todas as classes da arte, a gente ter uma união de todo mundo que está sendo afetado por isso, perceber que esse problema, ele não é um problema de eu contra o artista, que não é um problema de eu que não sou artista usando a arte do artista, ou o artista que está brabo comigo, mas que é uma questão do sustento dessas pessoas, é uma questão do trabalho da vida dessas pessoas sendo desvalorizado. Isso tudo para quê? Para algumas empresas gigantes estarem ganhando muito dinheiro. Então eu acho que isso é muito mais importante. A gente tem que ver onde é que está o nosso inimigo e a gente tem que direcionar a nossa raiva para isso. O que é um pouco complicado, que eu vejo, é que eu não estou conseguindo pensar com você soluções para o momento agora. Eu sou um pouco cético com essa questão da legislação exatamente por causa disso. É muita luta pra gente meio que estancar a sangria, sabe? Exatamente por causa disso, vamos tentar abrir talvez uma discussão sobre isso nos comentários, porque eu acho que é muito interessante. Tenho certeza que ninguém vai me xingar. Tenho certeza que ninguém vai dizer que eu sou um idiota. Tenho certeza que ninguém vai me acusar de ser contra os artistas. Tenho certeza que vão ser ótimos comentários. O Wagner falou uma coisa interessante. Eu vejo IA generativa da mesma forma que o Mamãe Lacrei. Usar IA é normalizar o absurdo. Só que a gente vive numa sociedade que o absurdo está normalizado. E eu meio que concordo contigo que seria um gênio que a gente não quer abrir, mas não fui eu que abri ele. E realmente eu acho que a gente não tem que incentivar isso. Tu tem razão. Eu vi um argumento que o pessoal falou assim, parem de dizer que não existe consumo ético no capitalismo, porque seria tipo assim, não existe consumo ético no capitalismo, logo vou comprar na loja do Hitler. Existem nuances, tá? Mas é que eu acho que tu tá certo. Tu tá certo, mas eu não sei. O Yuri Brandão falou, bordel de IA. Eu vi essa notícia e eu achei que era um pouco demais eu trazer ela. Que um homem branco, hétero, ia estar falando sobre uma situação extremamente complicada. Mas talvez, lá no canal da Rádio Guerrilha, a Lana pudesse falar sobre isso. Eu acho que seria um assunto legal pra ela dar perspectiva. Mas então, é isso que eu sinto, pessoal. E nós vamos falar ainda muito mais sobre IA. Eu tô falando o tempo inteiro. É um assunto que as pessoas pedem muito, a minha opinião, e querem saber a perspectiva, mas é complicado ficar falando assim demais, porque eu já fiz outros vídeos mais bem planejados sobre isso, eu já fiz vídeos com mais assunto, que não são só por causa de uma treta específica do momento, e às vezes eu não consigo me expressar bem, eu não consigo entender uma questão, e daí eu vou ser muito criticado, vou falar alguma bobagem aqui, num texto que tinha a ver só com uma polêmica e tal.
E eu sei que é muito sério, a situação é muito séria, mas inclusive por isso sigam os artistas que estão falando sobre isso. A Groselha vai fazer mais conteúdo sobre isso, a Groselha da Soberana. Tô falando com ela também para ver o que a gente poderia fazer sobre isso, mas é isso, basicamente, tá? Espero que tenha sido coerente isso, tá?